Chegou mais uma eleição para a escolha do nosso governante e a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe não poderia se furtar de participar das principais discussões e políticas públicas do nosso agro. O momento é delicado, pois a polarização da política entre grupos partidários tem negligenciado a apresentação de propostas concretas para o desenvolvimento econômico, social e geração de emprego e renda, para discutir e apresentar as principais pautas do agronegócio. A FAESE é quem representa e defende os produtores rurais. Por isso, quem conversa com os candidatos é o presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe, Ivan Sobral. O debate com o agro está no ar. Hoje conversamos com o candidato Rogério Carvalho. Já quero agradecer a presença, candidato. Seja muito bem-vindo. Nós vamos fazer aí um bate-papo sobre assuntos relacionados ao nosso agronegócio, né, de suma importância nesse momento agora eleitoral, para pautas interessantes aí no que diz a respeito ao nosso agronegócio como todo, nosso estado. E vamos perguntar aí em cima dos 5 eixos do documento que nós entregamos, né, são 5 perguntas e já vamos iniciando com a pergunta sobre governança. Um dos eixos apresentados no nosso documento é o da governança. Então, o que podemos esperar, caso seja eleito, das instituições como SEAGRE, Endagro, Cohidro e dos seus respectivos gestores? Bom, primeiro que essas empresas elas precisam estar debaixo do guarda-chuva da Secretaria de Agricultura, para que possam trabalhar de forma integrada. Além disso, no nosso programa de governo, a gente tem definido como uma grande estratégia a gente separar cada cadeia produtiva, cadeia da mandioca, da carnicicultura, da piscicultura, da bovinocultura, da produção de coco, né, da citricultura, ou seja, todas as cadeias a gente está se propondo a criar uma autoridade gestora para poder fazer a interação permanente entre os produtores e o governo, e essas cadeias, essas autoridades gestoras vai discutir o fomento, vai discutir financiamento de projetos, vai discutir como aportar tecnologia, conhecimento, formação de pessoas para lidar com a incorporação de novas tecnologias, vai apontar que tipo de agroindústria cada uma dessas cadeias precisam ter agregadas, e isso, obviamente, olhando para todo o território do Estado e analisando a vocação em cada espaço do território, do nosso território estadual, onde as suas vocações já estão estabelecidas e assim a gente poder alavancar o agronegócio no nosso estado. A gente tem uma participação só de 5% no PIB, que é muito pequena, e a gente precisa mais do que dobrar isso. Perfeito. Passando para a segunda pergunta, parte considerável dos nossos produtos primários são exportados para outros estados sem um processo de agregação de valor, seja carne, os grãos, frutas, legumes, hortaliças. Onde ou como podemos avançar no processo de agregação de valor de agroindústria de todos os portes e até mesmo exportar nossa produção para outros países? Bom, esse é um desafio que também está no nosso programa de governo. Como eu disse, cada cadeia produtiva precisamos ter a definição de acordo com a escala de produção no nosso estado, de cada uma delas, a criação de agroindústrias, ou por região, ou por cidade, porque às vezes fazer grandes agroindústrias pode criar alguns problemas, mas é fundamental que a gente desenvolva para a carnicicultura, para a piscicultura, para a citricultura. Nós precisamos ter frigorífico para abate de pequenos animais, a gente precisa ampliar a produção de pequenos animais, a gente precisa criar projetos de pequenos laticínios, ou seja, que são agroindústrias em todas as frentes. Não faz sentido a gente mandar para fora o milho que a gente produz aqui e junto em todos os empregos e toda a riqueza que a nossa terra produz. Então, o nosso compromisso está no nosso programa de governo
é a criação de agroindústrias para todos os setores, da mandioca à laranja. Perfeito. A próxima pergunta refere-se aí ao eixo de assistência técnica. Podemos pensar no cenário com assistência técnica aos nossos produtores, independente do porte, mas com maior atenção aos pequenos agricultores, mais moderno e eficiente? Sim, nós temos várias escolas técnicas no estado de Sergipe. A ideia é que a gente, com essa autoridade gestora, ela possa discutir com essas escolas técnicas e com os produtores, porque a gente não pode mais, nos tempos modernos, a gente achar que o governo vai conseguir definir a linha, o rumo, sem dialogar com os produtores. Nós precisamos trazer os produtores para dentro do governo, no sentido de fazer a discussão de quais os melhores caminhos e que capacitação, quais capacitações, que tecnologias nós precisamos agregar à produção, através da agroindústria, através de melhoramento genético, seja lá qual for, mas a gente precisa ter mão de obra extremamente qualificada e a gente tem infraestrutura para fazer isso já no estado de Sergipe. É só dar vida a isso nós vamos fazer com a participação, obviamente, de todos os produtores, que é fundamental. Não há mudança do Estado, não há mudança do setor se não houver a participação dos produtores. Perfeito. Quarta pergunta sobre sustentabilidade. Sabemos das particularidades produtivas das diversas regiões do estado. O Alto Sertão com a produção de leite, o Baixo São Francisco com a risicultura, o Agreste com o milho em grãos e a região Centro-Sul com a produção de laranja. Algumas culturas em franca decadência e outras em crescimento. O que fazer em cada uma destas áreas para que os produtores e o estado tenham sustentabilidade? Vamos começar pela risicultura. Nós precisamos ter, primeiro, secadora, nós precisamos ter beneficiadora de arroz, nós precisamos ter toda a cadeia produtiva do arroz, ela precisa ficar no estado. E aquela região do Baixo São Francisco, a gente precisa ter a empacotadora, a beneficiadora, a empacotadora, porque você vende produto na gôndola do supermercado, certo? Você tem que sair o produto dali e ir direto para a gôndola do supermercado com certificação, com tudo que é exigido para que possa esse produto ser consumido aqui no próprio estado e ser exportado com agregação de valor. A citricultura, ela requer, além do melhoramento genético, além de outras questões que envolvem a melhoria dos nossos pomares, é preciso que a gente crie agroindústrias que sejam controladas por cooperativas de produtores para garantir que o ganho com o concentrado de suco fique nas mãos dos produtores. Porque não é commodity, a laranja não é uma commodity, o citrus ou o cítrico não é uma commodity. Como não é uma commodity, não tem valor de mercado balizado internacionalmente. Se não tem valor de mercado balizado internacionalmente, você precisa dar aos produtores a condição de transformar em commodity para que tenha um preço balizado internacionalmente e aumentar o ganho dos pequenos produtores. Na região Centro-Sul, que é hoje uma região que produz muito milho, a ideia é que a gente traga os pequenos agricultores e a gente crie, a gente invista na implantação de granjas suínas, de granjas avícolas, que a gente crie fábricas, um monte de fábricas de ração, que a gente processe esse milho aqui, transforme em ração e que a gente engorde e que a gente produza proteína animal em larga escala com granjas altamente qualificadas, sustentáveis, com todos os requisitos. Para isso, o Banco do Estado precisa ser o grande fomentador, é uma ideia nossa, a gente precisa ter e além disso, ter um frigorífico para abate de pequenos animais. Isso serve para ovinocultura, isso serve para suinocultura, isso serve para avicultura, né? Para todas essas áreas é importante que a gente agregue esse valor. Na região leiteira, que é a região do sertão,
e também para o Agreste, nós temos um desafio, que é garantir água mais próxima dos produtores. Então, no nosso programa, a ideia é que a gente possa fazer barragem em toda a bacia seca que cortam o território, para que a gente tenha água mais próximo do produtor, que a gente possa ter padrões de laticínios padrão, que a gente possa, de acordo com a escala de produção, de processamento, que seja viável economicamente, porque você tem que ter uma escala que define qual a escala mínima para que aquilo tenha viabilidade econômica, que a gente possa, com fomento do governo do Estado, com fomento do Banco do Estado, a gente possa ter, a gente tem hoje 50, que a gente possa dobrar o número de pequenos laticínios, para a gente dobrar o número de vacas leiteiras, que a gente já tem uma genética maravilhosa, que se invista mais nessa genética. Eu acho que a gente tem aqui um potencial imenso para dobrar a atividade, a importância e a contribuição da agropecuária, da agricultura e da pecuária no PIB do nosso estado e na geração de emprego e renda. Candidato, a próxima pergunta é acerca da segurança, um eixo muito importante aí elencado no nosso trabalho. E uma recente pesquisa desta federação identificou que 73% dos produtores rurais alegam ter o sentimento de insegurança no campo. Podemos pensar num batalhão da Polícia Militar Rural, nos mesmos moldes do batalhão da Caatinga. Este modelo que deu certo, por que não utilizar em todo o estado, inclusive com o apoio da Polícia Ambiental e da Polícia Rodoviária? Olha, essa questão de segurança, a gente precisa fazer um debate muito amplo, né? Primeiro, a gente precisa melhorar e georreferenciar todo tipo de ocorrência. E a gente precisa facilitar para que a gente saiba qual é a ocorrência. E que tipo de ocorrência, qual é a natureza da ocorrência, onde ela ocorre. Com isso mapeado, e para isso a gente precisa mudar a sistemática de boletim de ocorrência. Hoje algumas coisas você faz, outras você não faz remotamente, você precisa de uma delegacia, né? Então a gente precisa evoluir nesse sentido para que a gente possa planejar. Se tiver justificativa para ter uma polícia ostensiva, uma presença ostensiva de policiais para garantir a segurança do campo, devemos fazer, como em todas as áreas. O que vai definir isso é a ocorrência, a frequência com que ela ocorre, o volume, né? A frequência com que as ocorrências ocorrem, a gravidade delas. Então, é possível que a gente possa montar, sim, um batalhão específico para cuidar deste fim, que é proteger as propriedades rurais, garantir a segurança no campo de uma maneira geral. Para finalizar, a gente quer agradecer a presença aqui, né, de vir aqui na sede da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe, falar conosco, fazer esse bate-papo, né, e conversar também com o produtor rural. Então, mande agora a mensagem para o nosso produtor rural sergipano. Eu quero primeiro pedir o voto. Vote em mim, em Sérgio, meu vice, para governador, para que a gente possa juntos, porque como a nossa governança pressupõe o trabalho dentro de uma autoridade gestora de cadeia produtiva, que a gente possa ter os produtores junto com a gente construindo os caminhos para tornar o nosso agronegócio, a nossa agricultura e pecuária, numa atividade econômica que represente mais de 10% do PIB do nosso estado. Muito obrigado a vocês pelo convite também e muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. E pode ter certeza, o que a gente fala, a gente já estudou, a gente já pensou, a gente já viu, a gente já visitou, apesar de não atuar na área, eu sou filho de agricultor,
né? Eu sou filho de agricultor, eu conheço, eu gosto, né? Apesar de ser médico, eu gosto dessa atividade e tenho o maior carinho, maior vontade de vê-la. E outra coisa que ninguém leva em consideração, Sergipe tem a maior população rural do Brasil. Enquanto o Brasil tem, em média, 22% de população rural, Sergipe está em torno de 28%. Por conta disso, a gente precisa melhorar a nossa performance na geração de emprego e renda no campo. Perfeito.